Olá, boa tarde. Aqui é Clédina Maria, né? Estamos dando continuidade hoje com o último vídeo, né, sobre a disciplina Educação Indígena. E neste último vídeo nós discutiremos sobre a educação indígena no sistema de ensino, bem como tópico referencial nacional para as escolas indígenas com base nacional comum no curricular. Conforme destaca Godoy, a educação consiste em um processo permanente. Este é fundamental para o homem, uma vez que o socializa e humaniza, oferecendo-lhe possibilidades de rupturas pelas quais a cultura se renova e o homem faz história. Com isso, turma, falar sobre a educação indígena requer falar sobre o processo dos próprios processos próprios de transição e produção de conhecimento dos povos indígenas. Por outro lado, é importante destacar que a educação refere-se à escola apropriada pelos povos indígenas para reforçar seus projetos socioculturais e abrir caminho para o acesso a outros conhecimentos universais necessários e desejáveis. Guimarães destaca que as primeiras escolas implantadas no Brasil para a comunidade indígena remota, é a época do período colonial. Foi entre 1500 a 1530, as quais, sobre a égide da Companhia de Jesus, domina, domina-os e escraviza-os, invadindo as terras e usurpando suas riquezas sob o forte pretexto de catequização, coloco sempre entre aspas esse nome, dos mesmos. Assim, aos poucos, a coroa portuguesa diversificou suas parcerias, né, passando o encargo da educação escolar indígena a alguns fazendeiros e os mesmos moradores comuns de regiões vizinhas aos índios. A partir do período imperial, de 1822 a 1889, o panorama da educação escolar indígena permaneceu inalterado, uma vez que houveram mudanças. Somente após a declaração da independência que houve a apropriação, a proposição de criação de espaço para a catequese e civilização dos índios. Somente em 1906, somente em 1906 é que o assunto referente à educação indígena passou a ser tratado como a atenção e dessa forma ficou a encargo do Ministério da Agricultura, órgão naquele momento ligado ao Serviço de Proteção ao Índio, SPI, permanecendo até o ano de 1960, quando de sua extensão. É importante colocar que, alguns tempos atrás, os povos indígenas do Brasil acreditavam que a educação escolar era por meio da agriculturação, o que de certo fomentou nesse povo resistência em relação ao processo de escolarização. Essa aculturação é o processo de modificação cultural do indivíduo do grupo ou povo que se adapta a outra cultura e dela retira traços significativos. Caso, com as políticas existentes hoje, essa realidade está mudando, uma vez que a necessidade que surgem de um mundo cada vez mais globalizado leva o índio a repensar sobre a educação escolar na perspectiva de atender suas necessidades atuais, além de ser um instrumento de fortalecimento das culturas e das identidades indígenas. Infelizmente, existe no Brasil uma pseudo-ideia de que os povos indígenas não possuem nenhum tipo de educação. Sabe-se que para os povos indígenas o saber mais importante é estar posto nos saberes ancestrais, os quais não foram transmitidos oralmente de geração em geração, permitindo dessa maneira a formação dos mais diferentes sujeitos. É importante destacarmos
que é a referencial curricular das escolas indígenas, existe um quadro onde se insere a educação escolar diferenciada e de qualidade intercultural e bilíngue e multilíngue, reivindicada pelos povos indígenas. De acordo com o Censo Escolar de 2015, o Brasil tem 3.800 escolas indígenas com 285 mil estudantes e 20 mil professores. Por outro lado, é importante de ser colocado que é o número de estudantes indígenas no ensino médio, em geral, é muito baixo. Isso ocorre devido à falta de escolas de ensino médio. Nas aldeias, as dificuldades de deslocamento para a cidade e de adaptação dos estudantes e a inadequação das propostas das escolas urbanas. Assim, seu contexto acontece a partir de tensão entre conhecimento indígena e ocidentais, entre políticas públicas e políticas de aldeia, entre a tendência política internacionais e a definição de estratégia e de opções específicas de vida e de futuro para a população indígena. Supõe-se que estas tensões de cunho eminentemente político passem pelas escolas indígenas, fazendo dela palco para diálogo ou conflito entre essa força de interação. A educação escolar indígena é uma modalidade de ensino que vem recebendo tratamento especial por parte do Ministério da Educação. Alicerce de paradigma educacional de respeito à interculturalidade, ao multibilinguismo e à etnicidade. Infelizmente, no atual governo, vemos uma tentativa de acabar com essa construção realizada até aqui, considerando que os mesmos não conhecem o indígena como alguém dotado de direito. De acordo com a legislação brasileira, a população indígena tem direito à escola específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, pela Constituição de 88, na LB de 90, na LDB de 93 a 94, no parecer 1499, 99, resoluções dia 3 de 99, no CNE e o Plano Nacional de Educação de 2001. Nesse contexto, busca-se pela construção de escola indígena que tenha a capacidade de articular diferentes realidades. É importante que essas escolas indígenas devem estar pautadas no projeto histórico desse povo, de manutenção de suas raízes culturais, assim como os mesmos têm o amadurecimento de novas ideias das quais possam mantê-los, conectando no mundo da tecnologia, criando condições para sua manutenção de forma autônoma. Guimarães ressalta que é importante tentarmos para dados alarmantes que tratam sobre o número de estudantes indígenas que não têm acesso à escola. Isso porque ainda não existe em várias regiões do Brasil uma escola que respeite a necessidade do índio e trabalhe também com o ponto de vista de sua cultura, conforme preconiza as leis da educação escolar indígena. Outro aspecto que se faz necessário destacar, gente, é que se diz respeito à implementação e execução de políticas públicas educacionais, estabelecendo através de planos governamentais, como o Plano Nacional de Educação e definições na própria Constituição da LDB. Conforme aponta Silvio, deve ser uma escola dada uma atenção especial em relação a esse processo, tendo em vista que é importante que seja contemplada com a argumentação jurídica das escolas indígenas, observando-se a experiência bem-sucedida e reorientando
as demais para que se adaptem aos princípios da especificidade, da intertextualidade e do bilinguismo, e é assim que eu possa reconhecer que uma educação escolar de qualidade precisa estar adequada às particularidades culturais dos povos indígenas. Para tanto, entende-se que esses professores que atuam nas escolas indígenas, independente de serem índios ou não, precisam ter acesso a cursos de formação inicial e continuada, especialmente planejada para trabalhar com as questões pedagógicas indígenas. Nesse contexto, os professores índios, em sua totalidade, a partir de dados apontados pela FUNAI e o MEC, em sua maioria, não tiveram uma formação regular voltada para o magistério, o que nos leva a entender as dificuldades enfrentadas na sala de aula, pois uma grande parte domina o conhecimento voltado para a sua cultura, com certa dificuldade em relação à dominação da língua portuguesa, dificultando dessa forma a transmissão de discursos e discussões que envolvem conteúdos escolares. Enquanto isso, os professores que atuam nas escolas indígenas não são índios enfrentando o dilema de que precisam se apropriar a cultura indígena, para que possam trabalhar considerando a especificidade dos alunos índios. No ano de 1988, o Ministério da Educação publicou no Referencial Curricular Nacional para a Escola Indígena, RECNEI, a qual foi construído para o Comitê de Educação Escolar Indígena, formado por educadores, antropólogos e pesquisadores. O Ministério da Educação, e com sua participação de lideranças e professores indígenas de diferentes povos, contribuindo assim para diminuir a distância entre o que diz a legislação voltada para as questões indígenas em sala de aula. Em relação ao referencial, um dos maiores desafios impostos ao poder público é a implementação da educação escolar indígena, estabelecendo suas particularidades conforme reza a legislação brasileira. Em verdade, o RECNEI é uma proposta formativa voltada para educadores, professores indígenas e os técnicos das Secretarias Estaduais de Educação, com o objetivo de estabelecer os marcos comuns que distinguem as escolas indígenas de escolas não indígenas. É um documento que contém princípios e fundamentos gerais no ensino para as várias áreas de estudo do currículo presente na educação básica, de forma que deve ser considerado a partir do currículo comum e de todos os estudantes, a diversidade de cada escola e comunidade escolar indígena. Dividido em duas partes, o RECNEI reúne um dos fundamentais históricos, políticos, legais, antropológicos, pedagógicos, que dão consistência à proposta de que a escola indígena intercultural, bilíngue e diferenciada, além de apresentar uma proposta de currículo a partir de várias áreas de conhecimento, com a sugestão de trabalho para a construção de currículos escolares indígenas específicos de cada realidade. Como complemento a esse referencial, existe também indicação de temas transversais no trabalho com 6 áreas de estudo, línguas, matemática, história, geografia, ciências, arte e educação física. Tomando como referência a diversidade e a pluralidade cultural existente no Brasil, o RECNEI traz como fundamentos gerais da educação escolar, educação escolar indígena, um reconhecimento de multietnicidade, pluralidade e diversidade, educação e conhecimentos indígenas, autodeterminação, comunidade educativa indígena, educação intelectual, intercultural, comunitária, bilíngue, multilíngue, específica e diferenciada. A partir do estabelecimento da legislação voltada para a educação escolar indígena, o sistema de ensino e de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem tiveram que se adequar à nova realidade.
Diante da construção de uma prática educativa intelectual diferenciada e bilíngue, alguns desafios precisam ser enfrentados entre eles. Dentre eles temos reavaliação continuada e atuação pedagógica dos professores que atuam nas escolas indígenas para que possam de certa forma, garantir a qualidade de vivência de práticas que provam um debate flexível de forma permanente nesse espaço. A maioria das relações da relação institucional e pedagógica entre o sistema de ensino atual e a educação escolar indígena, o que contribuirá para que o melhor entenda quem são esses estudantes. Levar o professor a entender sobre a importância das questões étnico-pedagógicas, a fim de auxiliar a escola, a fim de auxiliar que a escola se torne um espaço possível da interculturalidade, fortalecendo a comunidade. Que as informações trabalhadas pela escola auxiliem o estudante indígena na tomada de consciência sobre não somente suas comunidades, mas sobre todos os povos do mundo. É importante entendermos que as questões curriculares, levando-se em consideração os aspectos comuns, objetivo, conteúdo, processo pedagógico desenvolvidos a partir de um elemento de organização escolar, a exemplo do uso do tempo e do espaço. Todos esses aspectos consistem-se como elementos a serem observados à medida que a ênfase das informações precisa norteá-los em relação ao conhecimento próprio, de sua cultura, sem conteúdo, sem contudo deixá-lo levá-lo a uma compreensão de conhecimento e nível do mundo. As produções de autoria indígena também são relevantes nesse processo de construção de uma escola verdadeiramente indígena, que respeite a diversidade em todos os seus aspectos, pois considerar olhares e conhecimento existentes na visão dos índios possibilita novas discussões acerca do problema e dificuldades enfrentadas por estes povos, abrindo espaço para a construção de novos saberes, os quais podem auxiliar em tomada de decisões até a resolução de problemas existentes. Falo aqui principalmente dos livros paradidáticos. Faz-se necessário salientar a existência da Lei de Cotas 12.712, 2012, que obriga as instituições de ensino superior federal a reservar vagas para os índios que estudam na rede pública de ensino. Ainda de acordo com a lei, o número de vagas reservadas a índios, negros, pardos, deve ser proporcional à quantidade de pessoas em uma certa etnia existente no Estado, onde situa-se a universidade. Dessa forma, o Estado contém o maior índice de povos indígenas, terá mais vaga destinada a estes povos étnico-racial. Outra importante informação acerca do ensino superior para os povos indígenas no Brasil são os projetos existentes que envolvem a oferta de ensino superior nos cursos específicos para os povos indígenas em alguns estados brasileiros, a exemplo do curso de licenciatura intercultural da Universidade Federal de Roraima. De acordo com Jaime Rocha, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, constitui-se num instrumento de gestão pedagógica com vistas a orientar a elaboração de currículo nas escolas brasileiras de nível básico, na construção de um marco histórico na trajetória da educação brasileira. A orientação empreendidas na Base Nacional Comum Curricular traz em tona a história indígena e a diversidade em questão, uma vez que destaca para toda a educação básica através da Lei 11.645, 2008, que alterou o artigo 26, a da LDB,
tornando obrigatório o estudo da história e da cultura afrodescendente indígena, como vimos no início da disciplina. Ao longo do processo de escolarização na educação básica. Sobre isso, Araújo Nazareno diz que o objetivo da aprendizagem relacionada à temática indígena leva à consideração aos seguintes pontos: ampliação do tempo escolar destinado aos estudos dos povos indígenas, da história da África e dos povos africanos, bem como a história da América e da história da Ásia, subrepresentadas na maior parte dos currículos e materiais didáticos produzidos no Brasil, valorizando-as. A revisão da narrativa histórica, que passa a ser contada com os pés no Brasil, ou seja, com uma perspectiva nacional reconhecida, com efetiva e construção contribuição de negros e índios nessa história. Seus conflitos e tensões em detrimento à narrativa embasada na perspectiva e ênfase europeia. Tratamento pertinente da diversidade consequente adequação da Lei 11.645 de 2008 pela inserção de conteúdos relativos à cultura africana, afro-brasileira, indígena e europeia no uso de outras fontes históricas. Turma, é perfeitamente possível observar nessa discussão uma importante preocupação em tratar sobre a temática de forma que todos os estudantes tenham acesso à informação acerca não somente das questões indígenas, sobretudo de todos os povos, alguns com especificidades em questões. Portanto, a BNCC de 2017 dá um tratamento mais cuidadoso às questões étnico-raciais, levando em consideração as questões específicas de cada grupo, destacando a necessidade de adequação de estados e municípios, com maior número dessas populações e conteúdos curriculares a partir da sua realidade.